perguntar uma coisa. Eu tenho uma baita preocupação, porque o alumínio, lá atrás, ele era um dos materiais mais preciosos que existiam, assim. Era muito caro e tal. E aí, de repente, eles mudaram a tecnologia, descobriram formas melhores de, sei lá, pegar alumínio aí no mundo. E ficou muito barato o alumínio, porque ficou ridiculamente barato você extrair alumínio. Nem sei direito como é o processo. Eu tinha um patinete de alumínio. Sério? Era criança. É sério. Cara, bacana, hein? Informações? Para mais informações como essa. Bacana. E aí, o alumínio, cara, ficou tão barato de você hoje produzir alumínio que a galera usa hoje para embrulhar pão, né, de fato. E qual a chance de acontecer algo, talvez não no mesmo nível, mas de, descobrir uma tecnologia muito mais fácil, extrair e de repente muda o preço assim, do material? Eu acho que está indo meio que no sentido contrário, por conta do que eu estava falando mais cedo, das minas ficando cada vez mais profundas, mais caras, e o ouro tendo uma relevância nos portfólios, sabe? Então, você podia falar, pode acontecer isso para uso industrial, realmente. O ouro, alguém descobre um condutor melhor que o ouro. Tudo bem, mas é uma percentual que não é irrelevante, mas é pequeno do consumo dele. Então, eu acho que talvez, se você fosse pensar, o maior risco eu vejo para o ouro por exemplo, o Bitcoin. O Bitcoin virar uma moeda que todo mundo quer ter para preservar valor. Assim, eu quero ter certeza de que eu tenho uma grana guardada lá e eu quero comprar Bitcoin. Não sei se vai acontecer, mas hoje esse mercado é do ouro. Então, enquanto você tiver essa pegada de preservação de valor, bancos centrais comprando para diversificar reservas, a minha visão é que o ouro vai ter sempre uma presença ali nos portfólios. Como a gente estava falando no começo, o Rei Dalio, até o Buffett, que nunca comprou ouro. Então, isso é uma notícia recente, né? Que o Buffett comprou uma empresa... Ele comprou ações da Barrick, que é uma companhia, uma das maiores do mundo, mas é marcante isso, porque eu cresci ouvindo o Buffett falar que ouro é a coisa mais inútil do mundo. Então... Ele tem uma frase que ele fala sobre ouro, né? Que ele fala, ouro... Não é ele que fala que ouro não dá dividendos, né? Alguma coisa assim? Ouro não paga dividendo, é melhor você comprar ações de empresas, ouro é inútil, ouro cabe num quadrado. Ele fala, tem várias frases. Essa da piscina olímpica, ele tem um cubo lá que ele criou. Então eu acho que a hora que você vê o cara que sempre meteu o pau no ouro comprando, Aí você entrou num papo muito legal, que você falou, o maior risco aí talvez seja Bitcoin ou criptomoedas, né? Por uma questão de reserva de valor. Muito do motivo que as pessoas compram criptomoedas hoje é acreditando às vezes que não é uma moeda, mas que é uma commodity digital, né? Que pode, ao longo do tempo, com tudo que está acontecendo no mundo, o pessoal está imprimindo dinheiro pra caramba, lá fora estão imprimindo trilhões de dólares assim, né? Tipo... deu problema, imprime aí, aqui no Brasil também. Então, o dinheiro, ele é como se ele fosse perdendo valor no tempo, porque vão colocando cada vez mais dinheiro em circulação, aí rola inflação, o dinheiro vale cada vez menos, hoje a gente pode comprar muito menos coisas, e as pessoas correm para criptomoedas e para ouro, né? Isso aí. Fora que, no caso, quando a gente olha até o papel moeda, né, que a gente chama, na verdade, o valor do papel moeda, ele é muito mais, assim, uma coisa... forçada do que uma coisa de fato. Por exemplo, quando a gente olha o ouro ele tem o seu valor ali embutido. Se a gente olha, por exemplo, o dólar ou o real, tudo mais, eles são papéis, né? O papel em si ele não tem muito valor. Então, o componente que faz a moeda, nesse caso aqui, ele não tem um valor intrínseco, né? Como o ouro papel tem. Ele vai ter, o dólar vai valer dólar enquanto eu tiver um dólar e te der e você aceitar. A hora que alguém falar, não sei se eu quero esse dólar, aí a coisa vai ficar mais complicada. E nesse ambiente de incerteza, entre ouro, Bitcoin, vários outros ativos reais, essa perda de valor das moedas dos países, importante, eu acho que é diversificar. Bitcoin, um pouco de Bitcoin, um pouco de ouro, um pouco de outras alternativas, mas diversificar a carteira, e a gente trabalha com ouro, é importante a gente ver. A gente não recomenda uma pessoa ter 100% de ouro, ou 100% da aura, ou 50% do seu patrimônio. Não, é uma alternativa de diversificação para o investidor nessas incertezas que estão aí no mundo. Vocês são muito sensíveis ao preço do ouro, né? Se sobe, é muito bom e tal. Vocês devem ter algum estudo, pelo menos, alguma convicção do que vai acontecer com o ouro daqui para frente, né? E talvez num momento muito complexo até de falar sobre isso, né? Porque, cara, quem diria que o ouro ia subir tudo isso e tal, ou que iria acontecer uma crise como o Covid. O que vocês podem falar sobre projeções de preço de ouro pra gente? Projeção eu não me arrisco. Eu vou te dar um pouco da minha visão macro, que aí acho que você vai entender como eu vejo. Eu acho que a gente está chegando no fim, graças a Deus, de uma crise de saúde. Eu acho que está acabando. Logo mais teremos vacina e tudo provavelmente vai voltar ao normal.
Só que tem uma outra crise, que essa aí está longe de terminar, que é a dívida dos países e a dívida do mundo. Essa questão é muito séria. Você tem todos os países do mundo em situação fiscal muito debilitada. Estados Unidos batendo 100% do PIB em dívida, Brasil, Itália, você pode escolher qualquer país. Então, o maior inimigo que o ouro sempre tem é o juro real. Quando você tem juro real alto no mundo, o ouro tende a sofrer. E então, você vê na época de Paul Volcker, aquele cara do Fed lá atrás, que jogou o juro americano lá em cima, o ouro afundou. Então, eu não vejo hoje, com essa situação macro que a gente está vendo de dívida dos países, a condição do mundo subir juros. Quebra os países. Tipo, cada 1% de juros que os Estados Unidos sobe, você está falando de mais ou menos 250 bi de dólar a mais de juros a pagar por ano. É 15% do que eles arrecadam de impostos. Então, o Fed está numa situação muito, muito difícil de mexer nessa taxa de juros. Então, eu acredito que o juros real do mundo vai continuar baixo por muitos anos. Pode até ter juros mais altos, mas não o real, porque a inflação vai vir e vai comer um pouco desse rendimento. Então, enquanto você tiver com essa situação de juros no mundo muito baixo, o ouro tende a performar bem. Então, vai ser em patamares que as companhias mineradoras vão ganhar dinheiro, eu acho. Aí eu queria entender, então, nesse contexto, como que vocês trabalham, nesse caso, o estoque de vocês? Né? Porque até pelo cenário macro, pelo que eu estou entendendo, você vê assim, de forma positiva, até que às vezes o ouro acabe, sei lá, daqui 1, 2 anos, valorizando. Mas considerando que existe esse cenário, existe esse ponto, como que vocês acabam trabalhando no estoque? Porque se esse é o caso, se o ouro vai valorizar, a ideia é, por exemplo, vamos deixar de vender agora e vende 2 anos depois, quando ele estiver mais caro. Mas aí eu queria entender como que vocês trabalham essa questão assim dentro do estoque da empresa. A gente acaba preferindo não especular sobre a expectativa de preço de ouro, como o Paulo comentou. É difícil você saber para onde que vai, você nunca vai acertar na mosca, né? Então, nós somos uma empresa de ouro, nós sempre vamos ser beneficiados se o preço subir, sempre vendemos tudo que produzimos. A gente não faz uma especulação, vou guardar um pouquinho aqui para depois. Tipo, o que você tiver para vender, vai vender? Assim, eu vendo tudo que eu produzo. Não tenho limite, né? O nosso limite é a produção, é a quantidade de ouro que eu consigo transformar, que está na terra, para a planta. E isso existe limites operacionais para fazer isso. Quais são os riscos desse negócio que a gente tem que, como investidor, ficar ligado assim? O primeiro deles é o próprio preço do ouro, né? Como você comentou. Tem riscos operacionais, né? Então você pode ter um dilúvio, você pode ter uma chuva muito acima do esperado, aquilo lá acaba prejudicando a operação, então você vai ter uma produção a menor por um excesso de chuva nas minas open pit. Você pode ter acidentes, né? É uma operação que você tem que ter um cuidado enorme com acidentes, então você tem que ter um cuidado uma metodologia para evitar qualquer tipo de acidente. Você teve aí exemplos infelizes aqui no passado, mas que só reforçam a necessidade da gente trabalhar assim, com as operações sempre com o maior cuidado possível.